Boa noite, meu nome é Esther, professora de Biologia, atuando como professora de suporte da disciplina Imuno SEDEC. Boa aula para a gente. Nessa aula, nós faremos uma revisão final do estudo dirigido que eu já coloquei para vocês lá no vídeo. Então, a gente vai começar revisando as vias do sistema complemento, que é a dúvida de muita gente. Vamos lá. Descreva como se dá a ativação das 3 vias do sistema complemento. Como estão relacionadas a imunidade inata e adaptativa. Isso caiu na AD1. O sistema complemento é formado por um conjunto de aproximadamente 30 proteínas, encontradas no soro ou aderidas à superfície de alguma célula, que interagem entre si, formando uma cascata enzimática que resulta na eliminação do antígeno e na geração de resposta inflamatória. A ativação do sistema complemento pode ser iniciada por 3 vias. Via clássica, a primeira via a ser descrita e depende de anticorpos para sua ativação, ou seja, só funciona na imunidade adaptativa. Via alternativa, não depende de anticorpos para ser ativada, funciona na imunidade inata. Via das lectinas, similar à via clássica, mas depende de anticorpos. Tudo que depende de anticorpos só funciona na imunidade adaptativa, porque não tem anticorpos de imunidade inata. Anticorpos é uma adaptação do corpo humano para melhorar ou potencializar a imunidade, células da imunidade adaptativa. Descreva como se dá a ativação das 3 vias do sistema complemento. Ativação pela via alternativa. Inicia-se com a clivagem espontânea da C3 em C3b, que ao se ligar covalentemente na superfície de um patógeno, permite que o fator B presente no plasma se ligue ao 3CB, formando 3CBB. O fator B é clivado para o fator D, gerando BA, que fica no plasma e é um complexo estável, 3CB, Bzinho, Bzão, Bzinho, que é estabilizado pela propertina. Ao estabilizar-se esse complexo, se torna C3 convertase, que tem a função de clivar. Toda vez que fala clivar, é quebrar mais moléculas de C3, amplificando o sistema. A formação do complexo C3b-B3b, ocasionando pela ligação de mais uma molécula C3b, resulta na mudança da especificidade desse complexo, que passa a atuar no C5, convertase, na via alternativa. Esse é o ponto de ligação entre a ativação na via alternativa. A via alternativa, ela não precisa de anticorpos para potencializar a função dela. Ela converte molécula de C3 em C3,5, convertase, para fixar ou para potencializar o potencial germicida dessa molécula. Ativação pela via clássica. Ocorre uma mudança conformacional na C1q quando este se liga ao anticorpo, ativando assim C1R, que passa a ser uma atividade enzimática do tipo serinoprotease, que vai ativar C1S. O complexo C1QRS, quando ativado, também tem atividade serinoprotease, que o permite atuar sobre C2 e C4, clivando-os. C4 é clivado em C4A, que fica solúvel no plasma, e C4b, que fica covalentemente ligado à membrana da célula, a célula-alvo, permitindo a ligação do C2, que é clivado por C1 em C1, C2, C1S, por C1S, em C2A e C2B. Ou seja, vocês percebem que a alternativa ela passa de um composto para outro sem intermediários. Já a via clássica, ela precisa de vários intermediários para potencializar a sua função, ou seja, para melhorar o funcionamento da via alternativa, da via pela imunidade adquirida. Ativação pela via das lectinas.
Essa via pode ser disparada ativando C1R e C1S, ou pela ligação de MBL ou MASP. Quando a MBL se liga a algum carboidrato na superfície do microorganismo, MASP1 e MASP2 são ativados, ocorrendo a clivagem C4 e C2, que dará origem a C4A e C4B, C2A e C2B. Ocorre a formação do complexo C4B, C2A. E a via segue igual à via clássica para terminar comum. Vocês viram que a via alternativa passa de um lado para o outro muito fácil. Não precisa de caminhos muito específicos, diferente do que acontece na via clássica das vias lectinas. A via das lectinas tem a ligação do carboidrato. Todos, vocês já devem ter estudado isso em biologia celular, 1 e 2, e em microbiologia, que a superfície de algumas células possuem alguns carboidratos. As bactérias, elas são não só bactérias, mas os fungos também têm algumas superfícies de proteção, que são, no caso dos fungos, das bactérias, é peptidoglicano e mureína e manana. Já nos fungos, é quitina. Então, essa superfície, ela interage com essa MASP-MPL, MASP1 e MASP2, que potencializa a função microbicida da lecitina. O que não acontece na via clássica. Via clássica, só os componentes que acontecem, que reconhecem, né? E dispara a reação de eliminação do patógeno. Por que o sistema complemento não lisa nossas próprias células? Isso aqui é muito importante, isso é uma questão que pode ser cobrada. Vocês aprenderam agora como que funciona o sistema complemento. Só que o sistema complemento, ele pode atingir algumas células, porém, ele sabe exatamente qual a célula humana e qual não é. Lembra que eu falei para vocês que tem o PRRs e o PAMPs? O PRS, o padrão de reconhecimento celular. Só um momento. Voltei. Ó, as PRRs são padrão de reconhecimento, que é como se fosse um scanner. As células do sistema complemento e as células da imunidade adaptativa, elas passam esse scanner sobre qualquer célula e elas reconhecem alguns padrões que permitem que elas identifiquem se a célula é humana ou não. Elas identificam as PAMPs, que são proteínas na superfície da célula. Se essas PAMPs forem encontradas, elas disparam uma reação de destruição. As nossas células, as células humanas, não possuem PAMPs. Por isso que o sistema complemento também não destrói. Vou explicar mais detalhadamente. Existem mecanismos reguladores bastante precisos para impedir a ocorrência da lise das células do hospedeiro ou um consumo exagerado de seus componentes. Um mecanismo geral de regulação presente em todas as vias de ativação é a geração do componente altamente lábeis, instáveis, que sofrem inativação espontânea, caso não reaja rapidamente com outros componentes para serem estabilizados, como é o caso da C3B, cujo tempo nessa forma ativa é de apenas microsegundos e poucos segundos. Algumas dessas proteínas reguladoras ficam solúveis no plasma, enquanto outras encontram-se ligadas à membrana celular. As moléculas reguladoras do sistema complemento são de fundamental importância para impedir que esse sistema não ataque as células próprias. Ou seja, self, né, em inglês, você mesmo. Entretanto, as milhares e milhões de anos de coevolução entre parasita e hospedeiro
fizeram com que parasitas desenvolvessem vários mecanismos de evasão de resposta imune para proteger e sobreviver dos hospedeiros. Como exemplo, podemos citar a Trypanosoma cruzi, agente etiológico da doença de Chagas. Com relação a isso, eu estou lembrando de um vídeo que eu mandei para vocês sobre super-imunes. Algumas pessoas possuem capacidade de produzir algumas substâncias, alguns tipos sanguíneos específicos, inclusive, de produzir substâncias que potencializam a imunidade, ou seja, as células dessas pessoas, as células de defesa dessas pessoas, são mais eficientes do que outras. Então, essas pessoas conseguem destruir alguns protozoários, vírus, bactérias mais eficientemente. Nesse caso, ele está citando o Trypanosoma cruzi. Por quê? Trypanosoma são protozoários que possuem estruturas que fazem com que eles se disfarcem durante muitos anos do nosso sistema imunológico, e isso também impede que o sistema imunológico identifique e destrua essas células. Entre os mecanismos de evasão da resposta imune que esse parasita possui, um deles é DDAF, que é uma molécula que é a mesma função de DAF em humanos, ou seja, DDAF inibe a função C3 e C5 convertase, impedindo que o sistema complemento atue sobre ele. Esse trypanosoma, ele confunde o sistema imunológico. Ele faz uma estrutura externa que permite que ele se camufle nas células de defesa, principalmente o sistema complemento. Lembra que eu falei que as células de defesa têm uma ação e o sistema complementa potencializa essa ação? Então, as células de defesa fazem uma varredura por todo o corpo, não identificam ou identificam alguma substância, porém, os anos de evolução, de coevolução do Trypanosoma cruzi, porque ele já preda mamífero há muitos e muitos anos. Então, para que ele consiga sobreviver dentro do corpo desse mamífero, ele coevoluiu. Conforme o sistema imunológico foi evoluindo, ele começou a criar defesas próprias para garantir a sua sobrevivência. Então, ele conseguiu produzir uma defesa que confundiu o C3 e o C5. Por quê? Todas as vias de sistema complemento usam C3. Então, se a C3 não for ativada, nenhuma via do sistema complemento vai ser ativada. Então, ele vai ficar disfarçadinho lá dentro do nosso corpo. Daí a dificuldade de achar um antibiótico eficiente para o Trypanosoma, porque ele é um protozoário que se autoconserta. Quais são as funções decorrentes de ativação do sistema complemento? A consequência da ativação resulta em lise do patógeno da célula-alvo. Lise é quebra. Quando uma célula é quebrada, ela expõe seu citoplasma e ela morre. Opsonização, ligação de anticorpos ou componentes do complemento da superfície do antígeno, que resulta no aumento da eficiência da fagocitose e consequente aumento da fagocitose, produto solúvel da clivagem dos componentes do complemento que provocam quimiotaxia para fagócitos e induzem inflamação. Opsonização é a capacidade de algumas células têm de se ligar a anticorpos para que ela ative uma reação que permite a destruição dessas células. O anticorpo é como se fosse uma chave que abre a porta da célula para ela ser destruída. Sem a opsonização, ela não consegue chamar outras células, o nosso sistema imunológico não consegue chamar outras células para potencializar a destruição desses patógenos. O fagócito induz a inflamação, amplificação da resposta imune humoral, eliminação de imunocomplexos. Olha só, quimiotaxia para fagócitos. Os fagócitos, eles são células que a gente chama de neutrófilo ou macrófagos. Eles são células que atuam na imunidade inata, tá? Esse sistema complemento, ajudando a imunidade inata, ele aumenta as chances da pessoa se proteger, ou seja, a pessoa sobreviver à infecção. Porém, quando essa imunidade inata não dá conta, é que o nosso corpo ativa a imunidade adquirida.
com os anticorpos e as células decorrentes dessa imunidade também. Quais os principais mecanismos responsáveis pela geração da diversidade de receptores de linfócitos B e T? Recombinação somática é o mecanismo molecular capaz de viabilizar a geração de diversidade dos anticorpos TCRs, a partir da economia do material genético. Recombinação somática, também chamada rearranjo somático, é o processo de recombinação do DNA que codifica mensagens para a produção de anticorpos e TCRs em linfócitos B e T. Esse processo ocorre durante desenvolvimento e maturação, ontogenia, daqueles linfócitos. Lembra que eu falei para vocês que todas as células são blastos? Elas se diferenciam quando é necessário. Então, se houver muitos blastos na corrente sanguínea, ocorre leucemia, porque esses blastos são células que não têm função e ficam prejudicando o funcionamento de outras células. Quando essas células são diferenciadas, elas ajudam o sistema imunológico, porque elas se transformam em linfócitos B e T. Esse linfócito B e T potencializa o poder de antimicrobicida do sistema imunológico. Isso protege nosso corpo contra agentes externos. Também esse processo ajuda a controlar células que se reproduzem indiscriminadamente. Como assim, Esther? Todo o nosso corpo passa por uma varredura 24 horas por dia, várias vezes por dia. Então, algumas células do nosso corpo, como vocês já devem ter estudado de genética, sofrem mutações. Se essa mutação for prejudicial, essa célula tem que ser destruída, porque essa mutação pode induzir outras células que já foram diferenciadas a se reproduzir de forma descontrolada. Então, quando há uma diferenciação de linfócitos B e T, esses linfócitos, principalmente anticorpos ou TCRs, conseguem identificar essas células que estão se reproduzindo descontroladamente, permitindo também que essas células consigam ser eliminadas, não desenvolvendo tumor. O que é exclusão alélica? Explique a sua importância. É o mecanismo responsável pela exclusão do alelo materno ou paterno, que também codifica para a cadeia pesada quando o rearranjo somático ocorre sem erros, produzindo uma cadeia produtiva. Em qual momento ocorre o processo de recombinação somática? Durante o amadurecimento dos linfócitos ou durante o reconhecimento do antígeno por linfócitos maduros. Esse processo ocorre durante desenvolvimento e maturação, ontogenia, dos linfócitos. Deixa eu só aumentar essa letra aqui, que eu acho que vai estar difícil para vocês. Durante o processo de amadurecimento de linfócito B na medula óssea e dos linfócitos T no timo. Ocorre o rearranjo somático DNA, que codifica para imunoglobulina e imunoglobulinas e os TCRs. Deixa eu pular aqui. Experimentação de vacinação em coelhos. O coelho A foi vacinado com a toxoide tetânica, toxina inativada, e 20 dias depois foi colhido o sangue e separado o soro deste animal. O soro A foi então transfundido de um segundo coelho B, considerando que o terceiro coelho C, que não recebeu a transfusão do soro do coelho A, os animais B e C, foram inoculados com toxina tetânica na sua forma ativa. O que teria acontecido nos coelhos B e C? Na toxina tetânica ativada na dose injetada nesse experimento é mortal para o animal. Eles fazem uma purificação. No primeiro coelho é inserido uma toxina, 20 dias depois é coletado o soro, esse soro é separado e esse soro é separado e inoculado no coelho B e C. Eles fazem um teste para ver se esse coelho vai desenvolver o tétano e percebe qual deles sobrevive. Aqui na imagem dá para perceber que o coelho C morreu, ou seja, ele não gerou o coelho B sobreviveu, o coelho C morreu.
Por quê? Porque o coelho B ele conseguiu receber a vacina. Então, o corpo dele produziu imunidade para a toxina tetânica. Já pela figura, você percebeu que o coelho C não recebeu a vacina. Então, ele não produziu ele não produziu imunidade para a toxina tetânica. É isso que acontece com o nosso corpo. Quando a gente toma vacina, o nosso corpo tem um primeiro contato com o vírus. Nosso corpo não. O animal tem um primeiro contato com o vírus. Esse animal gera uma resposta. Esse soro é retirado e é produzido a vacina com esse soro, tá? A gente não recebe o toxoide tetânico ou toxoide de qualquer outro vírus direto. A gente tem que pegar uma resposta de um animal, ou seja, o soro do sangue desse animal, e produzir vacina com ele. Porque isso reduz a chance de reversão do vírus ou da toxina do micróbio que está sendo usado. Isso aqui a gente já falou. Tipo de barreira. Pode cair, já falei com vocês em outras aulas sobre isso. Isso é importante. Memória imunológica confere ao sistema imune maior eficiência e rapidez na resposta contra antígenos, que já se apresentaram ao organismo, pelo fato do sistema imune ser dotado de memória imunológica. É que as vacinas podem conferir ao organismo vacinado proteção eficaz com determinado agente infeccioso. Por isso que muitas vacinas têm primeira, segunda, terceira, quarta dose, porque na primeira dose seu corpo é informado que ele precisa combater a toxina de um determinado patógeno. Na segunda dose, essa toxina já entra em contato com o corpo e as células de defesa já sabem destruir esse patógeno. O que acontece também é que essas células podem não ser tão eficientes no combate ao patógeno. Por isso que é necessário uma terceira e uma quarta dose, o que acontece na vacina da Covid e outras vacinas, como o BCG não. Tem outras vacinas da, do Sistema Nacional de Vacinação que algumas crianças tomam 3 doses, de 6 meses. A vacina contra a hepatite também acontece isso, você tem que tomar 3 doses. Deixa eu continuar mais um pouquinho. Diferenças fundamentais entre imunidade inata e adquirida, a gente já falou. Aqui. A figura abaixo ilustra o fenômeno da memória imunológica, mostrando o tempo mais curto necessário para que a imunidade adaptativa se manifeste. Com a produção de anticorpos, a partir da segunda vez em que o indivíduo entra em contato com o ferido antígeno, a produção de anticorpo ocorre em um espaço de tempo menor. Observe a escala de tempo dos dois gráficos, em que na segunda vez em que o organismo entra em contato com o organismo, micro-organismo, patógeno, a produção de anticorpos é mais vigorosa. Aqui, a pessoa foi inoculada com patógeno, a partir de 10 horas, aqui não está dizendo, dias, 10 dias, acontece pico de produção de antígeno. Depois de 3 dias, já reduz. Na segunda vez que você toma vacina, a partir do 5º dia, aumenta e muito o pico de produção de anticorpos. E esse processo demora aqui demora 1, 2, 3 para reduzir. Aqui tem 1, 2, 3 e fica bem mais alto, reduz, mas a quantidade de anticorpos fica bem mais alta do que na primeira vez. A produção de anticorpos no primeiro contato com o antígeno é o segundo contato com o mesmo antígeno, quando a memória imunológica garante o menor tempo necessário para a produção de anticorpos. Então, para que uma pessoa tenha mais imunidade ou mais proteção contra a Covid, é necessário tomar pelo menos 2 doses. Se ela tomar uma dose, ela não completou o ciclo vacinal.
E enumere as principais características que diferenciam imunidade inata e imunidade adaptativa. Imunidade inata, especificidade ampla de cada elemento que reconhece antígeno. Manifesta-se imediatamente após injúria. Repertório restrito, ausência e desenvolvimento da memória. Imunidade adaptativa, repertório amplo, especificidade refinada de cada elemento que reconhece antígeno. Desenvolvimento de memória manifesta-se algum tempo após injúria. Quando uma pessoa se importa com qualquer coisa, imagina estar andando descalço na rua ou até calçado. Já aconteceu isso comigo. Eu estava andando na rua, em frente a uma serraria que tem aqui na minha casa. Antigamente tinha muitos pregos. Por quê? Porque marcenaria, serraria do marcenaria. Tinha muitos pregos. E eu estava calçando um tênis bem fininho, o solado do tênis já estava velho, já tinha uns 3 anos, 2 anos de uso, 3 anos de uso. E o solado dele estava gasto. O que aconteceu? Eu pisei e furei meu pé. Só que eu estava com a vacina ainda ativa. A vacina antitetânica minha estava ativa. Eu senti muita dor no pé, mas eu não senti nenhuma infecção. Então, o que aconteceu? No primeiro dia, eu senti dor. No segundo, no terceiro dia, meu pé começou a inchar. Por quê? No primeiro dia, a imunidade adquirida ela é ativada nas primeiras horas. Minto. A imunidade inata é ativada nas primeiras horas. Depois de 3 dias, a imunidade inata trabalha até 3 dias. Depois de 3 dias, se ela não consegue destruir, ela chama a imunidade adaptativa. Aí que aquele patógeno que, se tiver entrado, pode ser destruído mais eficientemente, com mais eficiência. Então, é formado um edema, um inchaço, onde o sistema linfático produz uma maior quantidade de células de defesa e direciona uma quantidade de linfa e sangue para aquela região. Então é isso, pessoal. Vou parar por aqui. Agradeço a audiência de quem pôde assistir. Boa noite.